Nós testamos e deu certo também para tirar o país de uma profunda crise. As expectativas é que o Brasil ia cair 10%, o Brasil caiu 3%, caiu menos que a Itália, França, Alemanha, Japão, todo mundo que previu que nós íamos cair mais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quais os caminhos para o Brasil mais próspero? Neste corte exclusivo, Paulo Guedes revela os pilares para o crescimento econômico. Fala sobre o impacto da renda per capita, as promessas das fontes de energia sustentáveis e os modelos econômicos que podem transformar o futuro do país. Quer descobrir as ideias que podem mudar o rumo da nossa economia? Fique com a gente, porque esse vídeo traz respostas que você não pode perder. Bora pro vídeo! O conhecimento de como tratar isso de uma forma mais profunda e não superficial, de como esses auxílios têm que ser, esses esforços anticíclicos, na verdade, eles têm que ser temporários, todo mundo tem que saber que é um bate e volta. Você empurra aquilo, mas aquilo não é o fundamento. O fundamento são as reformas. As reformas é que fazem a taxa de crescimento de um país. Investimento em educação, capital humano, desde a mais tenra idade. Também de Chicago isso, capital humano. Se você investir na idade de 0 a 7 anos, educação infantil, o impacto é extraordinário sobre todo o futuro daquela criança. Porque o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. 85% é água, sol e vento. Nós, quando exportamos soja, nós estamos exportando água, sol e vento. Isso é extraordinário. No momento em que você teve uma ruptura das cadeias produtivas, a economia mundial entrou em crise. Primeiro pelo problema do Covid e depois a guerra na Ucrânia. Com a geopolítica começou uma fragmentação do sistema econômico mundial. Começa a haver essa fragmentação. Todo mundo quer saber de segurança alimentar. Quem é o campeão de segurança alimentar? O único continente que exporta comida é a América do Sul. Os Estados Unidos têm uma produção extraordinária de grãos, de alimentos e tudo isso, só que eles consomem tudo. A Europa a mesma coisa, a Ásia a mesma coisa. Então, nós somos a garantia da segurança alimentar do mundo. Por termos a matriz energética mais limpa do mundo, toda essa transição energética para uma economia mais verde, essa transição em direção a um ecossistema de reindustrialização menos poluente, o Brasil vai ser o protagonista. Então nós temos assim, um futuro extraordinário, uma oportunidade que não podemos perder como país. Foi nas conversas com a OCDE, com o secretário-geral Mathias Cormann, porque eles estavam com a mentalidade dos países mais avançados, que era simplesmente o seguinte: vamos tributar a poluição, vamos taxar a poluição e vamos subsidiar as inovações. Nos países mais avançados isso funciona. Você bota um imposto de um lado para desestimular o uso do diesel, o uso do... por outro lado, você subsidia as inovações. Eles têm tecnologias avançadas. Mas como é que ficam os emergentes? Como é que fica o Brasil, a Índia, a Indonésia? Nós temos ainda florestas nativas grandes, ou seja, é preciso um terceiro pilar aí, que era a preservação dos recursos naturais. Pagando. O Brasil não vai derrubar a floresta para depois plantar de novo para ganhar o subsídio. É o contrário. Existe um fluxo calculado em torno de 100 bilhões de dólares por ano, e o Brasil podia receber aí 17 bilhões de dólares por ano pela preservação. Para manter o que já tem. Para manter o que já tem, porque, na verdade, é o sequestro de carbono. São todas as... Na verdade, você tem várias formas de impactar favoravelmente o meio ambiente que o Brasil vai ter que ser o protagonista. Uma delas é justamente aumentar a produtividade agrícola ainda mais, com, por exemplo, nutrientes e fertilizantes nitrogenados à base de hidrogênio verde, amônia verde, são novos combustíveis do futuro, entre aspas, limpos, baseados em energia renovável, que o Brasil tem abundante. O problema de evitar poluição e tal não é só no campo, também nas cidades, os esgotos, né? Então a gente precisa, são 100 milhões de brasileiros que não têm
redes de esgoto disponíveis. 35 milhões sem água corrente. 100 milhões de brasileiros é quase metade do país. Sim. É metade do país. É metade do país. E são jovens, crianças, pulando de um lado para o outro, né? No meio, às vezes, sem faltas de ambiente sanitário que lhe permita, inclusive, às vezes, sobreviver. A economia vai se deslocando. Houve um tempo que o nosso principal inimigo era a hiperinflação. Aí a gente vai dominando essa tecnologia, vai dominando, cria o Banco Central com as metas de inflação, aí dá autonomia para o Banco Central para ele fazer uma política de Estado, de proteção do poder de compra dos salários, das aposentadorias, o poder de compra da poupança dos brasileiros. Então, o compromisso do Banco Central justamente com 200 milhões de brasileiros e não com o ciclo político. Eleger ou deseleger alguém, eleger, favorecer ou atrapalhar alguém, nada disso. O compromisso é com os brasileiros. Isso é um capital institucional. Esses avanços é que nós vamos fazendo aos poucos e o país vai andando em direção melhor. E aí, na hora que você equaciona o problema da inflação, aí você vai agora para o problema de sustentabilidade fiscal. Nós vamos, ao longo do curso, examinar a meta de dívida. Nós vamos propor, da mesma forma que existe uma meta de inflação, nós vamos propor uma meta de dívida PIB. Quer dizer, quer gastar mais? Pode gastar mais, mas aí você vai ter que aumentar imposto, ou vai ter que privatizar, vender ativos, mas você tem que ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Da mesma forma que a gente quer preservar o ar puro, quer preservar água, quer preservar recursos atmosféricos, quer fazer uma energia mais limpa para o futuro, da mesma forma, nós queremos que nossos filhos também possam ter recursos para fazer as coisas que serão importantes para eles e não se limitar a pagar a dívida que os pais e os avós deixaram para eles pagarem. O que produz um governo com baixa qualidade de gastos. Por exemplo, se você, a gente gasta aí em torno de 300, 400 bilhões, de repente, por ano, pagando juros, por causa do endividamento em bola de neve do passado. Então, não é culpa de um governo ou de outro, é culpa de vários governos que deixaram o país se endividar em bola de neve. E aí a dívida fica grande, aí quando você vai ver o governo tem 1 trilhão para gastar esse ano, 400 bilhões de pagamento de juros, sobra menos para a saúde, para a educação, para saneamento, para as outras coisas. Por exemplo, você às vezes aumenta o imposto e o cara... Não vai ser mais arrecadação, vai ser mais sonegação e arrecada menos, por exemplo. Ou a empresa quebra, desaparece. Quando todos nós achamos que o país está melhorando e a gente compra, aí a bolsa sobe. Quando a bolsa sobe, o valor dos ativos existentes sobe. Subindo o valor dos ativos existentes, é interessante construir novas fábricas, porque a fábrica que existe está valendo 2 bilhões e construir umas custa só 1 bilhão. Então eu vou fazer mais uma fábrica. Ou seja, a reflexividade. A economia estava indo bem, eu me animei e comecei a investir mais. Quando eu investi mais, a economia melhorou. E aí um vai empurrando o outro. E pode isso dar numa bolha lá na frente, por exemplo. Você vê que quando falavam, o Brasil está sob ameaça, eu dizia sempre o seguinte, o Brasil tem uma democracia resiliente, ela é flexível, ela acomodou a esquerda, agora ela deu um balanço e acomoda a direita, cabe todo mundo. E é importante que estejamos todos representados, conservadores, liberais democratas, social-democratas. Nós temos que ter o direito de sermos representados, todos nós. Nós testamos e deu certo também para tirar o país de uma profunda crise. As expectativas é que o Brasil ia cair 10%, o Brasil caiu 3%, caiu menos que a Itália, França, Alemanha, Japão. Todo mundo que previu que nós íamos cair mais. Você tem, assim, casos de emissão desenfreada de moeda em 50 episódios na história. Em 48 você teve uma hiperinflação, entendeu? Aí você tem também casos de governos que tentaram controlar câmbio, e 50 governos tentaram, e aí em 48 houve uma crise cambial aguda. Aí você tem casos de gente que congelou, por exemplo, agora a França está querendo congelar preço de alimento. Vai sumir a comida. O Brasil congelou preço de alimentos durante o Plano Cruzado. Sumiu a No comida. Final tinha helicóptero caçando boi no pasto, tentando pegar, tinha fiscais, tinha os fiscais de supermercado, quebrando o supermercado que reajustasse preço, uma desordem, exatamente como está acontecendo hoje na Venezuela. Da mesma forma que o congelamento de preço no Brasil, no Plano Cruzado, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos monetários, não funciona.
Da mesma forma, o congelamento de ativos financeiros, depois no plano Collor, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos financeiros, o plano não funciona. Aí veio o plano real, brilhante na dimensão monetária, foi o mais monetarista de todos os planos jamais concebidos. Porque ele usou a unidade de conta, ele criou a URV, Unidade Real de Valor, ele usou como meio de pagamento, então deixou as pessoas se habituarem a 2 meios de pagamentos para um substituir o outro, e ele usou a função de reserva de valor da moeda, que era o juro na Lua. Ficou 1 década e meia com o juro na Lua. Foi quando o Brasil se endividou em bola de neve, porque eles não fizeram os fundamentos fiscais. Então eles empiricamente ratificaram a teoria do Milton Friedman. O Milton Friedman dizia: a inflação é sempre, em qualquer lugar do mundo, um fenômeno monetário. E eles criticavam o Friedman. E, na verdade, eles provaram, entre aspas, provaram não, como diz o Popper, sutilmente, fail to refute. Eles não conseguiram refutar. Os dados não refutaram ainda a ideia de que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Então, o plano real foi brilhante no aspecto monetário, mas faltava a dimensão fiscal. Resultado, e faltava a flutuação cambial. Explodiu o câmbio, 4 anos depois, e o FMI impôs a lei de responsabilidade fiscal 8 anos depois. Então, o plano foi um plano brilhante na dimensão monetária, a reforma monetária, mas como faltavam os outros fundamentos, ele ainda foi pipocando ali para frente e tendo corretivos que foram necessários. Porque às vezes a economia cresce, por exemplo, tem um enorme crescimento demográfico. A economia cresce, mas pode estar indo para uma superpopulação e para uma situação de miséria. A economia cresceu, mas a renda per capita diminuiu. A renda per capita diminuiu. Então você foi no ponto exato. Então uma coisa é como é que o PIB cresce? O PIB cresce com a acumulação de mão de obra, ou seja, a mão de obra sendo empregada, sendo absorvida, com instalações, máquinas, equipamentos industriais, ou seja, acumulação de capital. Ele cresce também com instituições melhores, é o capital institucional. Ele cresce também se houver recursos naturais. Um é feito pelo homem, o capital institucional. São as nossas instituições, os marcos regulatórios, os marcos fiscais, os marcos monetários, quer dizer, digamos assim, o regime monetário, o regime fiscal. Isso tudo é feito por nós, como sociedade, é um capital social. E tem os recursos naturais, aqueles que já estão disponíveis lá. O Brasil tem minério, o Brasil tem terras raras um pouco, o Brasil tem água, sol e vento abundantes e regulares. Então, o Brasil tem tudo para ser um país muito rico. Quando você fala de crescimento, você fala de uma função de produção. Crescimento é o seguinte: recursos naturais, capital, tecnologia, capital institucional, como um regime fiscal saudável, como um regime monetário correto, como um regime cambial flexível. Então, há várias instituições, marcos regulatórios que permitam aumentos de investimento. Então, há vários fatores que explicam o crescimento de uma economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita, com a distribuição de renda? O que está acontecendo nesse país? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Porque quando você começa a colocar educação, ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, você sabe, eu dei esse exemplo antes, um trabalhador com as mãos, um jardineiro com as mãos, ele corta a grama, um jardim leva 2 dias. Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar a grama, ele corta em 1 dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar a grama e um automóvel para levar ali, e uma secretária para marcar 6 appointments num dia só, 6 reuniões, 6 jardins, e um carro para levar ele lá, e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins num dia. Muito mais produtivo. E o salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. Então, a produtividade sobe quando você acumula capital.
E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho, por isso ele é um pós-ricardiano, porque o Ricardo dizia que o trabalho, o valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Então, como os salários eram baixos, aquele era o valor, então o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim, técnico brutal. Não passa num exame de primeiro ano de economia. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, quer dizer, o capital aumenta a produtividade do trabalho, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. E num país onde tem pouco capital, por exemplo, Índia, China, Brasil, os salários eram muito mais baixos do que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde tinha mais capital. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. E quanto mais capital, menor a rentabilidade do capital. Então, quando acumula muito capital, a rentabilidade dele é baixa, a produtividade do trabalho é alta. Quando acumula muita gente com pouca capital, o salário é baixo e a rentabilidade do capital é que é alta. Que é um pouco a história do Brasil. E eu brincava dizendo que meia dúzia de empreiteiros, meia dúzia de bancos, meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, porque é um pouquinho de capital que tem em cada setor e o pessoal tem um resultado extraordinário. Porque é uma nação riquíssima, energia barata, é cara por causa dos impostos, mas ela é naturalmente barata. O Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária em energia barata e limpa. Então nós podemos reindustrializar o Brasil inteiro em bases renováveis, nós podemos aumentar a produtividade extraordinariamente dos nossos trabalhadores e aumentar a competitividade das nossas empresas e a riqueza do país, a riqueza das nações, como dizia o Adam Smith. Uhum. Então é uma questão de conhecimento. A gente vai para a hiperinflação toda hora, a gente estatizou a economia inteira. Será que os nossos economistas são tão bons assim mesmo? Será que eles têm todo esse conhecimento que eles dizem que têm? Incluindo a mim. Pode me incluir nisso. Será que nós somos tão bons assim mesmo? Então, agora, não sei se consola, mas nas reuniões que eu tive lá fora, de G20, eles não são muito melhores que a gente, não. Tem um problema sério de lideranças no mundo hoje. Tem um problema sério porque a especialização excessiva, todo mundo conhece um pedaço. Uhum. Poucos conseguem colocar tudo junto para poder ter um mapa razoável do que vem pela frente. E daí a importância do sistema de preços, ou seja, a micro, que é como as informações são transmitidas. Está faltando soja, está sobrando energia, está faltando educação, está faltando saneamento. Você começa a ver os efeitos e aquela informação, e você tem que permitir que haja uma resposta dos agentes econômicos para produzir aquilo. Os investimentos. Por exemplo, nós estamos falando da área de educação. Quando o Paulo Renato, que foi ministro, permitiu investimento, a educação com fins lucrativos no ensino superior brasileiro, houve uma onda de investimento de dezenas e dezenas de bilhões de reais. Empresas sendo listadas em bolsa, tudo isso. Isso, hoje, 75%, 76% do ensino superior brasileiro é privado, é focado em empregabilidade, é focado em desenvolvimento de habilidades que tenham, que permitam ao indivíduo um bom emprego, uma boa colocação. Então, isso é um exemplo de como você pode mobilizar recursos para investir em saúde, educação, energia. E você pode ajudar os mais frágeis com as transferências de renda. Quer dizer, qualquer brasileiro devia poder, se precisasse, fazer um transplante de órgão, ir para um bom hospital. Você dá faz o Vale Saúde, faz a transferência de renda. Você precisa necessariamente ter a gestão só de um tipo. O que está acontecendo hoje?
Vou dar exemplo de medicina. Serão necessários bilhões e bilhões de investimentos em robótica. Será que o sistema público tem capacidade de fazer esse investimento? O sistema de saneamento, por exemplo. Se 100 brasileiros estão sem água e esgoto, será que o sistema público, pagando 300, 400, 500 bilhões por ano de juros sobre a dívida, será que ele tem capacidade de fazer esse investimento também em saneamento? Ou será que quando você permite, com a mudança, por exemplo, no marco do saneamento, você permite investimentos privados em saneamento? Vamos nos complementar, investimentos públicos e privados também, naquela prioridade. Se você chegou até aqui, parabéns por investir no seu conhecimento. Essas ideias sobre crescimento econômico são fundamentais para entender o futuro do Brasil. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem também busca uma visão estratégica e se inscrever no canal para não perder conteúdos como este. Vamos juntos construir um Brasil mais próspero. Até a próxima!